Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jesus sempre nos ensina a forma de conhecer entre aqueles que estão segundo o espírito do erro, assim como aqueles que falam através do Espírito de Cristo, que é a verdade. Porque o mundo ouve aqueles que estão segundo o espírito do erro e os compreende. Vós falais do mundo e o mundo os ouve e os compreende, porque estão segundo carnais. Já aqueles que anunciam em espírito e em verdade, o mundo não os compreende, porque não se discerne aquilo que é do alto se não for espiritual. Assim a palavra nos diz. Assim como ele diz, como podeis dizer que conhece a Deus, porque aquele que ama o mundo e o que há no mundo não conhece a Deus. Aquele que chama seu irmão de idiota, como podeis dizer que ama a Deus? Assim, é a forma de identificar entre aqueles que o seu interior, a boca fala o que o coração está cheio. Iras, contendas, dissensões, o Senhor detesta olhos altivos, ele detesta todo tipo de arrogância, todo coração que maquina o mal, todos os pés que são ligeiros a estar segundo a maledicência, assim como aqueles que esparramam contenda entre os irmãos, assim a palavra nos diz. São raízes venosas que brotam do interior, porque ele permitiu com que o valente arrancasse a verdade que havia no coração. E o coração se torna embrutecido, um coração que já não há perdão, porque se está na contenda e na ira, se está mordendo uns aos outros, não há perdão e nem tampouco o cumprimento do grande mandamento: amar o próximo como a ti mesmo. Porque aquele que não tem zelo pela sua própria alma, como pode ter zelo da alma do próximo? É a forma de conhecer entre aqueles que seguem sendo dominados pelos espíritos imundos, impuros, por não ter a verdade que podia os estar purificando enquanto há tempo, assim santificando enquanto há tempo, aonde a palavra diz que muitos estariam sujando-se mais ainda enquanto há tempo, porque se a verdade foi arrancada, já não tem a semente e nem tampouco podem mais produzir frutos dignos de arrependimento. Perseveram de mal a pior, segundo os entendimentos de próprios olhos, que são como que cegos, não têm a visão do alto e por isso não são direcionados segundo aquele que seus olhos estão mergulhados em trevas. E quando não se tem os olhos com a luz, não clareia nem tampouco os seus caminhos, e pisam constantemente, erroneamente. Porque aquele que está segundo a luz, ele está sempre clareando os seus caminhos e analisando bem aonde está pisando. Estamos com os passos sempre naquele que é nosso alicerce seguro, firme, aonde a nossa pedra angular valiosa, experimentada, da qual nos mantém dia após dia segundo a retidão, rumo ao nosso alvo e objetivo, sem retroceder e nem tampouco olhar para trás, mas caminhamos sempre na retidão segundo o Espírito reto e inabalável, aquele que nos mantém o direcionamento constante. Já não operamos segundo o espírito do erro, como outrora estávamos como errantes, como falhos. Certo que Jesus diz: eu vim buscar pecadores e não justos. Por isso estamos
sempre diante dele na condição de pecadores, mas não daqueles que trilham os caminhos tortuosos, mas aqueles que andam na retidão, e ainda que se tropece em algum ponto, ele nos justifica, porque é a única forma de ser justificado. Não justificamos a si mesmo, há as obras perfeitas daquele que opera em nós, para que ninguém se glorie em suas próprias obras, porque é o dom gratuito que Deus nos concede de vida com abundância e a vida vindoura, através daquele que tudo operar, efetuar do seu querer agradável, da qual, quando nós descobrimos, ele nos mantém segundo o propósito. Assim como ele não fez a própria vontade, mas a do Pai, ele nos orienta a fazer a vontade. O Pai nos orienta a fazer a vontade do Filho. Este é meu Filho amado, em que me regozijo, que me compraz, fazei tudo o que ele disser. E assim, aqueles que fazem a vontade do Filho são aqueles que perseveram, que ele disse: ide e anunciai o Evangelho, anunciai o ano aceitável do Senhor, o arrependimento, para todo aquele que nele crê não pereça, mas alcance a vida com abundância, a vida vindoura. Persevere segundo os atos de justiça, porque ele disse: se vós estáis em mim e eu em vós, sede santos, sede justos, demonstrai pelo vosso bom proceder, se é que vós ainda tenhais o meu Espírito. Perseverai em mais um dia, purificando e santificando enquanto há tempo, assim como aqueles que estão na imundícia, a porta lhes foi fechada, e o Senhor é aquele que está tratando com cada um em mais um dia. Como o próprio Davi disse em relação ao rei Saul: longe de mim tocar no ungido de Deus, porque o Senhor é aquele que os vence pelo sopro da sua boca. Nós não usamos da ira e nem tampouco da vingança. Dele é a ira e a vingança. E assim perseverai em mais um dia. Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Fazendo assim, acumulareis brasas sobre as suas cabeças, assim nos diz o Senhor.